Boa noite, meus amigos. Estou aqui para aquele pensamentozinho, né, de fim de noite, né? O que eu meditei hoje, né? Hoje eu acordei, né, e meditei sobre o Buda, né, que eu desenvolvi na estiva, né? Isso, carregando caixa, carregando engradados, carregando tudo, né? Pesos e mais pesos no ombro, né? Foram anos e anos fazendo isso, para ser sincero, né? Às vezes até 2 empregos. E a única coisa que eu encontrei dessa época, apesar de ter várias blusas, né? Mas foi essa blusinha aqui que me acompanhou, que eu usava por debaixo dos uniformes, né? Aí vocês vão me perguntar, mas Yutaka, como assim desenvolveu um Buda na estiva carregando peso, cheio de homens broncos? É exatamente nesses lugares que nós encontramos, né, essa forma de iluminação, meu amigo. No Japão, em qualquer lugar que você for, nas escolas, para tirar sua carteira de habilitação, para segurança de trabalho, até nas empresas responsáveis, né? Se aprende a nunca confiar nem no cérebro, nem nos olhos, a confirmar as coisas com as mãos. Como assim? Se eu olhei para o lado direito, não basta eu apenas olhar e atravessar a rua. O certo, isso é quase no mundo todo, é você apontar com a mão, olhar, confirmar e atravessar a rua, meus amigos. Parece estranho. Realmente as pessoas me rotulam, né, como doidinho, disso e aquilo, né? Porque eu tenho esse hábito e foi um hábito que eu fiz questão de manter, né? Porque quando eu tinha minha vida, eu costumo rotular minha vida como brasileiro e pós-japonês, apesar de nunca ter sido japonês, né? Enquanto eu era brasileiro, vivia naquele sistema de olhar e fazer uma prova com uma canetinha atrás da orelha, ir lá fazer, entregar rápido as coisas, eu só me dava mal. Depois que eu aprendi a conferir as coisas, apontando, vendo o peso das coisas, tudo se tornou uma maravilha. Eu vejo pessoas dizendo com a boca que alcançam aonde querem, mas não tem a capacidade de segurar o peso daquilo que almeja alcançar. E acaba se perdendo com a perda do foco disso e daquilo. Na estiva não tem jeito, meus amigos. Ou você aguenta ou não aguenta. Não existe o falar. Não existe a força mental de levantar um freezer, de levantar 10 engradados de bebida. Não, você tem que ir lá e pegar. Então você geralmente pega aquilo que você aguenta sem problema algum. Sempre olhando para os outros, né? Sempre procurando aquelas companhias que vão te engrandecer. Se você carrega 4 engradados aqui, para que você vai olhar para aquele que carrega 3? Não, sempre olhando para aqueles que carregam 5, 6, 7, 8. Não significa que você seja um estiva, que você tenha que se contentar. Você tem que buscar o melhor. E assim, a nossa geração de brasileiros está se tornando cada vez pior. Hoje em dia, o celular está desviando o foco de uma pessoa com a imensidão de informações que vem de uma forma que você não tem noção. Éramos crianças, sim, no passado. Não éramos inteligentes como somos agora, mas de uma certa forma éramos mais espertos.
naquilo que se diz se safar das coisas, né? Que por vezes aqui quando as coisas acontecem, nós ficamos apenas como um fantasminha perfumado. E isso é péssimo. Isso ocasiona acidentes nos hospitais por causa da falta de atenção, e é uma reação em cadeia. Acidentes no trabalho, acidentes em tudo quanto é lugar. Justamente por não saberem segurar o peso das coisas. Não sei se vocês entenderam aquilo que eu quero falar. Esses dias, com as quedas de luz, eu estava com a vela na minha mão, andando pela casa. A luz voltou e eu com a vela, sem perceber que a luz tinha voltado. Fui até o quarto andar, depois que eu reparei que estava tudo iluminado, meus amigos. Então, vocês conseguem entender a mensagem que o cérebro manda para nós se nós não confirmarmos com as mãos as coisas? Qualquer lugar do mundo, de primeiro mundo, isso é feito. Se ensina as crianças a apontar. Por quê? Se você fica compenetrado no celular, aquilo ali vai dominar a sua mente de uma forma que quando você atravessar uma rua, o seu cérebro ainda possa estar pensando naquilo, e naquilo que está vazio. Está vindo um carro, você pode achar que está vazio, seu cérebro ainda não recebeu aquela informação. Então você aponta, quando você aponta e você confirma, o seu cérebro recebe. Isso é importantíssimo. Por isso que eu vim aqui com a roupa da estiva. Eu peguei peso a vida toda, mas eu cheguei na estiva achando que era fácil para mim, mas não foi. Eram trabalhos totalmente diferentes, mas eu consegui fazer sim, né? Mas é diferente, então você precisa confirmar. Excesso de confiança do brasileiro é mais prejudicial do que edificante, meus amigos. É esse excesso de confiança que traz tudo de ruim para os senhores. Até o ato de se viciar em álcool, em drogas, o excesso de confiança é perverso. Porque simplesmente a pessoa enfia a mão dentro do copo e não consegue tirar de forma alguma por causa do excesso de confiança que cultivou no passado. Não consegue, simplesmente não consegue. A mão não sai de hipótese alguma. Então, isso é perverso para tudo. Para ao redor, para a família, para os filhos, para a vida profissional. Tudo isso é perverso. Se você não pôr as mãos e sentir realmente o peso da situação do momento. Às vezes eu vejo pessoas valorizando, amando, gritando sobre a polícia, etc e tal. Sim, a polícia precisa do respeito. Mas a partir do momento que você se torna um baba-ovo, a situação se inverte. Então, eu em particular, eu prefiro ver aquele que é fechado, não tem opinião nenhuma, que apenas que a polícia faça o serviço dela direito, do que aquele vibrador que quando toma dura não entende nada, porque que a polícia está sendo violenta se você é tão bonzinho com ele, né? Então você é cego, você não vê a forma que a polícia age. Então o máximo que você pode fazer é permanecer calmo, tranquilo e calado. Ao invés de que parece que está encontrando um grande amigo. Apertar a mão do policial, botar a mão nos ombros. A polícia não foi feita para ser tocada. Já pensou se ela permitisse que todo mundo tocasse neles? Se aproximasse, tocasse, apalpasse? Eles iam virar um saco de estiva, não ia?
A polícia não pode, a pessoa tá armada, tá com alguma coisa, tá mantendo a autoridade, não pode. Então, aquele silencioso, que não tem opinião nenhuma, que apenas faz o trabalho, são os melhores. Mesmo porque vai ter polícia que você fez tanto um herói, e ele, pra manter aquela fama de herói, quantos rinocerontes e tigres ele vai ter que brigar? Já parou pra calcular isso? Então, é essa visão que eu gostaria de passar, que a gente aprende na estiva. Aprender a manusear o peso, o valor de um golezinho de água. Se você ficar esperando a sua vida ser interrompida, o seu casamento acabar, você morrer num acidente, ser assaltado, ser assassinado, perder sua saúde só pelo fato de não saber carregar o peso das coisas, meus amigos, isso é perverso. Seria tão bom se as pessoas morressem apenas de velhice, meus amigos. Mas pelo simples fato de não saber carregar o peso das coisas, não procurar e compreender, apontar para aquele lado da rua que vem carro, será que tá vindo carro mesmo? E confirmar com o cérebro. Nunca as pessoas alcançarão aquilo que almejam. Por quê? Porque a distração, a falta de foco vai se encarregar de impedir. Consegue entender? Então a estiva, ela te dá esse presente, esse colar. Eu sempre falo, né, de um guerreiro elefante. Olhe para o elefante, a serenidade, a forma de carregar o peso, mesmo tendo tudo para ser o rei da floresta, ele se contenta em carregar seu peso feliz, sorridente, colocar lá e voltar sem querer ser o rei da floresta ou não, apenas fazer o seu trabalho. E por isso é um ser santo, e por isso eu uso bastante o elefante. Durante minha fase de loucura, de doideira, quando eu me ajoelhava para orar, eu falava com Deus, eu falava: Deus, faz eu ter o elefante dentro de mim, força, poder, mas humildade no agir. E falava: Pai, tira de mim esse tigre, aquela coisa com vontade de despedaçar, triturar, morder. Sempre fiz isso, e de uma forma ou de outra eu posso dizer que eu alcancei, não perfeitamente, mas eu consegui desenvolver isso que eu busquei, meus amigos, e foi bastante importante para mim. E faz parte desse budinha que eu desenvolvi na estiva. Eu já fui em muitos lugares, mas a maior parte da minha vida, os meus trabalhos foram esses. Em principal aqui no Brasil. Então, dignidade a gente encontra em qualquer lugar. Cultura, filosofia, você encontra em qualquer lugar. Mas basta querer pensar, sentir o peso das coisas, apreciar um golinho de água gelada no peso, no calor da tormenta, meus amigos. Quando você apreciar isso, você sentir o sabor, aí você vai saber se você é de Deus ou de Satanás, se você vai guardar com você ou se você vai querer dividir com os seus amigos. Não tem nada a ver de ser crente ou ateu, mas de dividir, carregar os pesos dos outros, e assim as coisas se realizarão.
Começai pelos últimos, para que sejam os primeiros, e os primeiros os últimos. O primeiro de todas as coisas é sentir o peso das coisas, meus amigos. O peso da Bíblia. Quantas pessoas morreram escondendo isso aqui e nego querendo pegar, pra gente olhar isso aqui e não entender. Quanto sangue não tem aqui gritando, quanto sangue não tem aqui pingando daqui desses livros. Pessoas que foram crucificadas, outras crucificadas de cabeça para baixo, outras apedrejadas. Quantas? Mas não sentimos esse peso. Então, já que não sentimos esse peso, possamos apenas sentir o peso do que é água gelada através do esforço. Eu não estou falando do esforço de usar o muque, mas do esforço de usar a cabeça, pensar e automaticamente oferecer o seu melhor. Ou guardar com você e não oferecer para ninguém. Fazer a sua decisão sempre de agradar ou a Deus ou a Mamon. Não é verdade? Não é porque eu carrego saco de batata nas costas que eu sou digno de pena, que eu sou amante de Deus. Muita gente carrega saco de batata nas costas e não ama a Deus. Faz aquele trabalho, mas tem o coração convicto e compreende o peso das consequências, meus amigos. Automaticamente você vai ver mais pessoas que carregam peso, amantes de Deus, numa esperança de um dia poder botar aquele peso no chão, dos que estão lá em cima dos seus altares, ricos que nunca souberam o peso das coisas. Só tem um mero entendimento. E quando for preciso consagrar tudo para Deus, imagina, filho, você vai ter que pôr tudo aqui diante do meu altar. Eu já tô acostumado. Saco de batata é o que a gente mais carrega no ombro. Só pegar lá e jogar. Agora os ricos que vão ficar abraçados à riqueza, meus amigos, abraçado ao orgulho, ao pecado. Isso aí é complicado, certo, meus amigos? Então aqui eu deixo esse videozinho de 18 minutos, infelizmente, né? E vamos tentar dar um treininho, né? Pra pelo menos equilibrar a musculatura, né? Pra não ficar todo, como é que se fala, desconjuntado, certo, meus amigos? Então, já que como estamos falando de estiva, né? Vamos fazer aquela pose praxe de estiva, né? Os